Enquanto estamos gravando isso, o acordo de reféns está em andamento. E apesar da pura empolgação no ar aqui em Israel, talvez pela primeira vez em 2 anos, muitas pessoas estão confusas e irritadas com isso. Temos perguntas, e perguntas importantes. Como, por que o Hamas finalmente cedeu a esse acordo, que é tão pior para eles do que as ofertas anteriores? Netanyahu atrasou tudo isso intencionalmente para obter ganhos políticos? Esse acordo já poderia ter acontecido no ano passado? Isso significa que a guerra meio que simplesmente acaba? Qual é o preço que vamos pagar aqui em Israel? Por que manifestantes israelenses, mesmo focados nos reféns, continuam furiosos com Netanyahu? E por que os pró-palestinos estão tão irritados com um acordo que reconstrói Gaza e supostamente acaba com a guerra? Temos muito a responder. Este é um programa iraquiano na JNS Televisão. Vamos ao assunto. Você percebeu o silêncio de Hollywood de todos os haters, daqueles que gritavam sobre genocídio, que literalmente não pararam de falar "desculpa, mãe" em 2 anos? Você percebeu como eles ficaram em silêncio diante de um acordo de paz que supostamente traz paz para Gaza, que permite reconstrução e ajuda financeira, e, sendo bem sincera, a continuação do Hamas, a organização favorita deles no mundo inteiro, e a libertação de 2.000 dos seus heróis sequestrados, ou seja, prisioneiros das prisões israelenses, em troca de 20 reféns nossos e ainda assim, nada, nenhuma palavra deles. Você pensaria que estariam comemorando, mas não. Silêncio total. Quero deixar claro. Não acredito que esse acordo vá funcionar. Espero que os reféns voltem para casa. Não acredito que haja chance real de paz em Gaza. Eu acredito que toda a premissa da Palestina é construída sobre a destruição de Israel. E que esse acordo, por mais incrível que possa parecer para nós, não se alinha de forma alguma com esse objetivo. Israel ainda está de pé e nós, infelizmente para eles, estamos ocupando muito do território deles. E eu acho que eles já receberam a opção de paz tantas vezes, são eles que recusaram, mesmo quando foi oferecida a eles em uma bandeja de ouro. Isso significa alguma coisa. Se eles tivessem querido qualquer forma de paz nos últimos 2 anos, os reféns já poderiam estar em casa, e tudo isso já teria ficado para trás. Isso nos leva a essa ideia, a questão de será que esse acordo poderia ter sido feito antes? A resposta para isso, apesar do que a mídia mostra, é um não absoluto. De jeito nenhum. Esse não é um caso de Trump finalmente decidir que já teve o suficiente e jogar suas cartas para fechar esse acordo. Em teoria, isso poderia ter sido resolvido no ano passado se ele realmente quisesse. Vamos voltar e lembrar o contexto de tudo o que está acontecendo. Você vai se lembrar de Biden, nosso maravilhoso amigo no governo americano. Em junho de 2024, ele exigiu no acordo que saíssemos da maior parte de Gaza e trouxéssemos só os reféns humanitários na primeira fase. Como se todos os reféns não fossem humanitários. Então, na segunda fase, nós deixaríamos Gaza completamente e não receberíamos de volta nenhum dos corpos em troca. Pense no que isso significaria para o Hamas. Israel se retira totalmente. Eles mantêm os corpos como garantia, mas ainda assim recusaram o acordo. No próximo, sob Trump, a proposta original de Witkoff, metade dos reféns falecidos teria sido devolvida. Certo? Metade deles. E um cessar-fogo de 2 meses começaria para negociar o fim da guerra. E então, as forças de defesa de Israel se retirariam da maior parte de Gaza, muito mais do que atualmente está previsto neste acordo, certo? Também é bem melhor para o Hamas. No acordo de hoje, todos os reféns e corpos retornam sem deixarmos metade de Gaza. E não porque queremos ocupá-los, mas porque precisamos garantir que o Hamas realmente se desarme e temos que estar na área para ver isso acontecer. Então, por que eles concordariam com esse acordo que é de longe o pior que lhes foi oferecido? Principalmente agora que sua maior vantagem, os reféns, terá sumido. Bem, isso é porque agora eles finalmente só têm uma pequena chance de sobrevivência restante. E para isso, eles só precisam se render. Veja, fingir que esse acordo poderia ter acontecido antes é só isso, é fingimento. A única coisa que realmente mudou aqui é que Hamas finalmente percebeu que não tem mais nenhuma chance de sobrevivência. Assim como nada, nossos soldados estão em Gaza, último reduto. Israel elimina a liderança de todos os lados. E para completar, os Estados Unidos agora estão usando sua influência para pressionar os financiadores e apoiadores do Hamas a simplesmente trazerem os últimos reféns para casa, para que possamos seguir em frente. Nós os destruímos e avançamos militarmente de forma impressionante nesta guerra. E são todos esses fatores combinados que finalmente fizeram com que os terroristas, o Hamas, mudassem o tom.
Apesar da mídia tentar manipular, o Hamas foi responsável por os reféns não voltarem para casa durante a guerra. E a esquerda aqui está tentando fingir que foi realmente o Bibi, mas agora vemos que isso é verdade. Não teve nada a ver com nossos políticos. Tinha a ver com eles, o Hamas, finalmente entendendo eles. Eles finalmente cederam depois de uma quantidade imensa, imensa, imensa de pressão. Talvez essa pressão pudesse ter sido colocada sobre eles desde o começo? Bem, você poderia dizer isso, mas só se tivéssemos realmente desistido da nossa carta na manga, que são os reféns. Bibi estava decidida a não fazer isso. Pode-se dizer que foi um erro, e talvez eu até concorde. Mas a guerra poderia ter acabado nas primeiras semanas. É um argumento legítimo. Mas também perceba, veja o quanto avançamos nesses 2 anos. A vitória foi mais significativa porque lutamos e esperamos pelo retorno dos reféns. Irã, Síria, Líbano, nada disso teria acontecido se tivéssemos usado essa tática no começo. Nem sempre é tão simples assim. O Hamas quase não lucra com esse acordo, apenas sobrevive. Isso é um grande problema. Vamos discutir. Eles nunca vão permitir a reconstrução de Gaza. Eles voltam para áreas da cidade de Gaza de onde os expulsamos e as imagens desta manhã são muito frustrantes. Concordo. Estão executando palestinos que tentam resistir a eles. Como sempre sabemos, o Hamas é a verdadeira ameaça para todos. Aliás, esse é o verdadeiro motivo pelo qual os pró-palestinos não estão comemorando esse acordo de paz. Porque sem o sofrimento dos palestinos, é isso mesmo. Se os palestinos não estiverem sofrendo, eles não têm causa. Se o Hamas acabar e houver prosperidade, como vão continuar odiando os judeus, mesmo que pareça utópico? Sinceramente, eu não estou muito preocupada com eles, não. Tipo, tenho certeza de que eles já estão pensando em alguma coisa enquanto a gente fala. Outro libelo de sangue. Pensando bem, controlar a América é algo que acredito que o Catar começou a planejar ao perceber que a guerra logo acabaria. Percebe como isso surgiu do nada? Vozes da direita que odeiam os judeus em Israel, sem se importar com os palestinos, estão inflamadas, irritadas e espalhadas pela internet. Quero dizer, podemos apostar que já agora os pró-palestinos estão preparando a imprensa para entrar em Gaza e documentar e compartilhar com o mundo as mentiras sobre as atrocidades, e que Israel realmente não está pensando ou se preparando adequadamente nesse sentido. Meu principal argumento contra Israel é que não fizemos a guerra de relações públicas direito. Mas isso nos leva à verdadeira e séria questão. E agora? Mais do que os reféns voltando para casa. E, gente, eu nem consigo dizer para vocês, eu nem consigo expressar o quanto estou animada para ver essas imagens. Eu realmente, de coração, espero e rezo para que nossa liderança leve a segunda fase dessa guerra muito, muito a sério, apesar da imensa pressão que eles vão sofrer para simplesmente acabar com tudo. O Hamas precisa acabar, mas não acho que será simples. O Hamas só concordaria em abrir mão da sua carta na manga se soubesse que tem alguma chance de sobrevivência. E eles acreditam que o nosso governo vai recuar e não vai ter coragem de acabar com eles de verdade. Eles creem tanto nisso que estão soltando os reféns. Isso deveria te deixar furiosa. Realmente, realmente, realmente furiosa. Eles menosprezam nosso governo e agora libertam os reféns porque acreditam que podem continuar existindo. E agora que, com sorte, os reféns não estão mais lá, não temos desculpas para não terminar a tarefa que nos propusemos a fazer. Um dos grandes preços que estamos pagando para que os reféns voltem para casa é a libertação de 2.000 prisioneiros. E eu acho que isso não recebeu atenção suficiente. Eu li sobre o que alguns deles fizeram e eu conheço algumas das pessoas que eles mataram. E isso faz meu sangue ferver. Tantas famílias que eu conheço estão sofrendo em silêncio. Os reféns dominaram a conversa. Mas ter o assassino do seu pai solto por aí é um tipo totalmente diferente de trauma. É uma decepção enorme do governo que sequer comenta sobre isso. Virou uma norma aceita que libertamos milhares de assassinos que podem potencialmente voltar a matar no futuro em troca dos nossos corpos judeus. Gente, isso confirma para o Hamas e para terroristas em todo lugar que sequestrar pessoas é uma estratégia clara. Então, é a única coisa nesse acordo em que nós realmente cedemos completamente. Preciso dizer que há algo importante. Pelo que entendi, embora talvez não seja exato, existe uma cláusula rigorosa que impede que eles entrem na Judéia e Samaria, apenas permitindo o retorno a Gaza ou ao exterior. Refiro-me aos prisioneiros. Tomara que o Mossad tenha posto rastreadores e talvez algum comunicador de curto alcance neles, né, se você entende. Talvez o lado positivo seja que ficam menos protegidos após saírem da prisão. Pensamento otimista, mas nunca se sabe.
Pelo que entendi, muitas famílias de reféns falecidos foram avisadas que encontrar todas as partes de seus entes queridos não é simples. A devolução dos 20 corpos não será bem assim. Apesar da dor, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos da América e Egito enviaram uma delegação especial para buscá-los. Por isso, o acordo demorou tanto e eles querem a devolução imediata para nós. Eles buscam os restos mortais, mas não se sabe se voltarão para casa. Agora surgiram mais notícias difíceis. Um sobrevivente de Nova cometeu suicídio. Um soldado ferido em 7 de outubro morreu ontem devido aos ferimentos. Esse acordo tem muitas ramificações. Pagamos caro por essa guerra. E a pergunta é: como fazemos tudo isso valer a pena? Como falei no episódio passado, ainda não sabemos como será a segunda fase, mas ela está chegando. Ainda não há cessar-fogo, paramos de lutar e já estamos no terceiro ou quarto dia. Mas assim que os reféns forem libertados, saberemos. Será que há um blefe no estilo Trump-Bibi vindo por aí? E se realmente entrarmos numa guerra que acabe com o terror em Gaza? Ou eles vão simplesmente ceder e tentar encerrar isso? Você já sabe o que eu quero, mas independentemente do que acontecer, quero que você se lembre de algo e sinta que isso foi uma vitória incrível para nós. Aprendemos tantas lições, tantas que nem dá para contar. O mais importante é que estamos entendendo que o Hamas é uma ideia impossível de erradicar. Na verdade, não, ainda temos muito trabalho interno pela frente. Mesmo que Gaza não se transforme nessa coisa pacífica com a qual todos sonhamos. Vamos não fingir que não estamos quilômetros e quilômetros à frente de onde estávamos em 6 de outubro. Eu, pessoalmente, acho que a paz é uma forma de ilusão. Assim como a felicidade não é permanente, ela está sempre mudando e precisa ser cultivada constantemente. O que eu vou dizer é o seguinte: tudo o que achávamos impossível, vimos Trump e Bibi tirarem da cartola como mágica. Não havia como atacar o Irã sem que Israel fosse basicamente destruído. Olhe o que aconteceu. Não tinha como todos os reféns voltarem. Veja o que acontece, tomara. Agora acredito que a paz verdadeira em Gaza é impossível, mas talvez eles ainda tenham uma carta na manga. As eleições se aproximam em Israel, e isso certamente afetará as decisões do Bibi. Aqui está uma bagunça. Quero dizer, só no sábado à noite, enquanto todo o mundo sionista estava sentado, aguardando ansiosamente para saber como e quando esse acordo vai avançar, enquanto as famílias cujos assassinos estão sendo libertados lidam com sentimentos complicados de felicidade pelos reféns e medo pelo futuro, e enquanto Netanyahu está por aí visitando soldados feridos e os centros estão sendo preparados para os reféns libertados, chega a notícia de um sobrevivente do Nova que tirou a própria vida e de um soldado que foi ferido em 7 de outubro que acabou de falecer por causa dos ferimentos. Os presentes na Praça dos Reféns em Tel Aviv aguardavam o discurso de Steve Witkoff e Jared Kushner. Ele sobe ao palco depois que ele e Jared Kushner passaram o dia inteiro em Gaza e começa a falar. Witkoff, aliás, de quem eu não poupei críticas, foi fundamental para que o acordo chegasse a esse ponto, tá? Kushner, Ivanka, Trump, Bibi Dermer, todos eles se esforçaram muito para isso acontecer. Ele está aqui a pedido de Trump. Quando sobe ao palco e fala para a plateia, digo: Bibi e Derma abriram mão de muito. Obrigada por tudo que fizeram para isso acontecer. A plateia enlouquece, mas não de forma positiva. Eles o vaiam e gritam indignados porque ele citou Bibi positivamente. Não fizeram isso quando ele citou Erdogan no discurso. Sabe, o ditador que comanda a Turquia, que está literalmente tentando nos destruir, mas só fazem isso por Bibi e Derma. Isso mostra muito sobre o nosso país hoje. Eu entendo. Entendo as alegações de que Bibi teria atrasado a guerra por interesses políticos para se manter no poder. Honestamente, pessoalmente, acho isso uma besteira, mas vamos supor, só para argumentar, que seja verdade. Eu realmente tenho uma pergunta séria para todos que o odeiam. Quem vocês propõem para substituí-lo? Quem é a pessoa que poderia ter nos guiado por esses tempos insanos? Uma pessoa que está atualmente no nosso governo. Algum dos esquerdistas? Você está maluca? Claro, ele tem alguma responsabilidade pelo 7 de outubro, e podemos debater sem fim o quanto dessa responsabilidade é dele. Acredito que todos no governo têm. Todos que falharam na segurança nos últimos 70 anos, incluindo as Forças de Defesa de Israel, o Shin Bet e o Mossad. Mas, dito isso, graças a Deus, ele é quem está no poder atualmente. Pois eu realmente acredito que não há ninguém na esfera política israelense ou na esfera política internacional que pudesse se comparar ao bem que ele conseguiu fazer. Sim,
Não tem sido simples, não tem sido fácil, não tem sido confortável, mas ele fez muito por nós. E o que é tão triste é que o ódio contra esse homem neste país é sem precedentes. Tanto que eles estão dispostos, repetidas vezes, a prejudicar o próprio país só para continuarem odiando ele. Eles nem sequer dão crédito a ele pelo retorno dos reféns, o que é uma completa insanidade. Acredito que, ao culpar só uma pessoa, provavelmente você está errada. Quando as coisas dão errado, sempre há vários fatores, e a obsessão e o foco nele como o principal motivo é insano. O Hamas usou isso contra nós. Lembra dos vídeos dos reféns? Eles sempre mencionavam Bibi Netanyahu, ou quase sempre. Sempre falavam em pressioná-lo ou afastá-lo, pois viram que esse homem forte, que nos trouxe até aqui, é a maior ameaça para eles. E é aqui que Bibi se encontra agora, odiado por muitos aqui em Israel e sem falar nos Estados Unidos, onde acham que ele está controlando a América. E o Trump também, aliás, ele tem a própria confusão para lidar. O antissemitismo está crescendo de forma absurda. A base dele está cada vez mais anti-Israel, como muitos já sabem. Ele ainda tem outras questões a resolver. Esses fatores influenciarão a guerra. Haverá acordos de paz. Os acordos de Abraão terão sucesso? Nossa economia vai se fortalecer? Nossos soldados vão se recuperar? Nossas fronteiras vão permanecer fortes? Será que vamos alcançar a verdadeira vitória que devemos à humanidade de destruir o mal deste mundo e manter os judeus seguros? Essas perguntas ainda são desconhecidas e buscamos respostas. Minha esperança e oração é que esta libertação de reféns seja só o começo e que nosso governo não recue, entrando de fato para concluir o trabalho, mesmo que pareça impossível. Como se destrói uma ideologia se não é só algo físico? O Hamas representa isso. É uma ideologia que está se espalhando. Por isso, já disse e continuo dizendo, o lado da comunicação será tão importante quanto. Precisamos eliminar esse mal internamente, não só esperar que entreguem as armas, pois é isso que enfrentamos. A segunda fase basicamente diz: ou o Hamas se rende completamente e é permitido sobreviver e se dispersar, talvez indo para o Catar para, com sorte, ficar seguro, ou eles não se rendem, o que é bem provável, e Israel decide ir com tudo, mas agora eles não têm mais a vantagem dos reféns sobre nós, o que significa que poderíamos ir muito, muito, muito mais longe militarmente. E por isso tudo isso está em debate, e tudo isso é confuso. E nós temos muito, muito o que exigir do nosso governo e muito o que observar para garantir que façamos a coisa certa por nós e pelos nossos filhos. Mas precisamos lembrar que confiamos em Deus acima de tudo, não nos homens. Seria um erro não mencionar que, embora o 7 de outubro já tenha passado, o feriado judaico que coincidiu com o 7 de outubro será na terça-feira, 2 anos após o dia da terrível atrocidade que aconteceu conosco, justamente no dia em que deveríamos celebrar a palavra de Deus. E Deus agora decidiu que é hora de trazer os reféns para casa e mudar o nosso julgamento, anular os decretos. 2 anos se passaram. Sinto que Deus tem grandes planos para nós este ano. Espero que os tempos terríveis tenham ficado para trás, enquanto seguimos com o espírito guerreiro, lutando pela verdade sem recuar, aconteça o que acontecer. E eu só espero e oro para que tenhamos a liderança certa, né, apesar de todas as considerações que vêm com as eleições e todo o drama político e geopolítico que está acontecendo. Eu realmente espero que eles tomem as decisões certas e que a gente consiga a vitória que todos nós realmente merecemos. Eu sou a Meira e vejo vocês na próxima vez.